Boa tarde, pessoal. Professor Leonardo aqui. Falar um pouco para vocês sobre as nossas atividades. Tá? Bom, então, atividade 1, né, primeira atividade, para vocês estudarem os conceitos, né, expressos aqui nessa imagem sobre a constante de equilíbrio em termos de pressão, tá? Que é bem semelhante àquele conceito da constante de equilíbrio em termos de concentração, e resolver os exercícios aqui. Então, como é que a gente escreve uma constante de equilíbrio? Então, se vocês olharem aqui nos exemplos, ó, você tinha o Kc, né? Como é constante de equilíbrio em termos de concentração, você tem que colocar o colchetes, ó, tá? O colchetes, né? Ele por si só significa concentração, tá? Então você não vai escrever a palavra concentração, você só coloca o colchetes. Então você tem aqui a reação, ó, 2CO2 gasoso mais O2 gasoso formando 2CO2 gasoso, tá? 2CO aqui corrigindo, ok? Então a constante de equilíbrio, ela primeiro você deve colocar os produtos e depois os reagentes, como a gente viu lá para o Kc. Então o Kc para ela ficou assim, ó, colchetes, né, Kc, desculpa, é igual colchetes CO2, primeiro produto, então eu coloquei essa espécie primeiro. Observa que ela tem um 2 aqui na frente, ó, 2 mols, né? Então esse 2 aqui, ele veio parar aqui em cima, tá ok? Esse 2. Bom, tem mais algum produto? Não tem mais nenhum, então finalizo, né? Aí eu venho agora, né, traço uma linha de divisão sobre os reagentes. Quais são os reagentes? O monóxido de carbono, que é o CO, e o oxigênio, que é o O2, né? Então eu vou escrever entre colchetes o CO, tá? Gasoso, tá aqui, CO gasoso, tá? Você pode ou não colocar o G, você que sabe, né? O G de gasoso, ok? E esse 2 aqui, da mesma forma que eu tinha no produto, ele veio aqui para cima, ó, como expoente, ok? É assim que é escrita a equação da constante de equilíbrio em termos de concentração e pressão, né? E esse O2, esse mais aqui, desculpa, ele vira uma multiplicação, né? E o O2 entre colchetes, como não tem nada na frente, é 1, né? E aqui então fica um 1 aqui em cima, que você precisa ou não colocar, tá? Você pode ou não colocar. Ah, professor, você falou do Kc. E o Kp? Então observa, o Kp é a mesma coisa, ó. Só que ao invés de colocar e escrever Kc, eu vou escrever Kp. Então vai ser Kp igual. Ao invés dos colchetes, eu vou colocar um P, né? Não precisa colocar entre parênteses, tá? Você coloca ou não. Então você pode escrever assim, ó, P de CO2 ao quadrado, né? Porque o CO2 gasoso, ele tem um 2 na frente. Então, ao quadrado, dividido por P de CO ao quadrado, né? Por quê? Porque o CO tem um 2 aqui na frente. Esse mais aqui, da mesma forma, virou uma multiplicação, e o P de O2 gasoso, ok? Você pode ou não colocar o G de gasoso indicando a fase, tá? Então vamos para o exercício, por exemplo, né? Como é que a gente vai fazer ele? Então, eu tenho 2 produtos e um reagente. Vai ficar assim, ó, a letra A, tá ok? Kp é igual a pressão do N2, tem o mais aqui, vira vezes, a pressão do H2, né? Tem esse 3 aqui que ele vai virar ao cubo, dividido pela pressão do NH3, tem esse 2 aqui na frente, que vai virar ao quadrado. Então, assim que a gente faz essa primeira atividade.